É reconhecido que ao ingerir alimentos, o corpo inicia uma série de processos biológicos para digerir e utilizar os nutrientes encontrados nos alimentos. Esses processos auxiliam na reposição muscular, na criação de novas células e no armazenamento de excesso de energia na forma de gordura para uso futuro. No entanto, é menos conhecido que quando se para de comer, o corpo entra numa série de processos biológicos igualmente importantes e benéficos. A ideia convencional nos diz para evitar longos períodos sem alimentação, e não estamos nos referindo a dias ou semanas de jejum, mas sim à simples prática de pular refeições. No entanto, evidências científicas sugerem que um ciclo de jejum e alimentação pode ser mais natural do que consumir refeições frequentes ao longo do dia. Isso se deve ao fato de que, ao longo da evolução, nossos antepassados frequentemente enfrentaram ciclos de escassez e abundância de alimentos, levando o corpo a desenvolver mecanismos metabólicos para lidar com períodos prolongados de jejum. Quando você para de comer, você sentirá fome. A intensidade dessa sensação de fome depende do humor humano do seu corpo e usar a gordura como fonte de energia, uma vez que a maioria das pessoas consome uma dieta rica em carboidratos, fazendo com que seus corpos dependam da glicose. Jejuar por um certo período pode beneficiar a saúde, embora inicialmente cause desconforto devido ao aumento dos hormônios da fome, a grelina, nos horários regulares das refeições. A capacidade do corpo de usar gordura como fonte de energia depende da quantidade de glicogênio armazenado, que se esgota após cerca de 24 horas de jejum. Se o corpo não estiver bem adaptado à queima de gordura como combustível, os desejos, especialmente por alimentos ricos em carboidratos, podem ser intensos. No entanto, para aqueles que já se adaptaram a uma dieta baixa em carboidratos ou praticam o jejum regularmente, a sensação de fome pode não ser tão acentuada, pois não experimentam os picos de grelina nos horários típicos das refeições. Após cerca de 24 horas sem comida, o corpo começa a depender da queima de gordura para obter energia, levando a uma perda gradual de peso, uma vez que a glicose é essencialmente esgotada. O corpo converte os ácidos graxos em energia imediatamente, enquanto o glicerol é enviado ao fígado para ser convertido em glicose, por meio de um processo chamado gliconeogênese. Durante os primeiros dias de jejum, a perda muscular tende a ser limitada, uma vez que o corpo utiliza principalmente a gordura corporal como fonte de energia e aumenta a produção de hormônios do crescimento, que auxilia na liberação de ácidos graxos e preserva a massa muscular. A perda muscular significativa normalmente não ocorre até cerca de 72 horas de jejum, especialmente para pessoas magras, pois o corpo pode começar a converter proteínas em glicose por meio da gliconeogênese. No entanto, a crença comum de que o corpo diminui significativamente a quebra de proteínas após apenas 24 horas de jejum para evitar a perda muscular é equivocada. À medida que o jejum se prolonga, o corpo passa a quebrar seus depósitos de glicogênio, reduz a temperatura corporal e diminui a função da tireoide. Jejuar por semanas pode resultar em uma perda significativa de peso e uma série de efeitos metabólicos, incluindo a ativação da autofagia, um processo de reciclagem celular que ajuda a reduzir a inflamação, melhorar a saúde da pele e fortalecer o sistema imunológico. No entanto, após algumas semanas de jejum, o corpo entra em estado de desnutrição, tornando-se suscetível a infecções devido à falta de vitaminas e minerais essenciais. A perda muscular também acelera à medida que o corpo queima cada vez mais glicose, pode fornecer o peso corporal e ocorrer deficiências nutricionais. Continuando a discussão sobre os efeitos do jejum, é importante destacar que o cérebro experimenta benefícios notáveis durante o jejum. Taxas mais altas de neurogênese, ou seja, o crescimento e desenvolvimento de novas células cerebrais e tecidos nervosos, têm sido associadas a um melhor desempenho cerebral, humor e memória. Isso ocorre porque, durante a jejum, o corpo começa a produzir mais proteínas, incluindo uma chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que é conhecido como crescimento milagroso para o cérebro. O BDNF auxilia na produção de novas células cerebrais, protege as células cerebrais existentes e melhora a memória e a capacidade de aprendizado. No entanto, à medida que o jejum se estende, esses efeitos positivos começam a se transformar em efeitos negativos. Isso ocorre porque, após um período prolongado de jejum,
o corpo esgota suas reservas de gordura e músculos, tornando-se mais difícil para o cérebro funcionar melhor. O cérebro, que normalmente depende da glicose como fonte primária de energia, não pode continuar indefinidamente sem glicose. Se não houver alimento para converter proteína e gordura em glicose por meio da gliconeogênese, o cérebro pode começar a metabolizar sua própria massa cinzenta, levando a uma redução no tamanho do cérebro. Essa redução do tamanho do cérebro é uma medida extrema de sobrevivência e ocorre quando o corpo não tem mais recursos para se manter. O mesmo princípio se aplica a outros órgãos específicos, como o coração, quando o corpo entra em estado de inanição. Na última análise, se o jejum continuar por tempo suficiente, a falência dos órgãos será independente, e o tempo exato que isso varia de pessoa para pessoa, dependendo da quantidade de gordura corporal que possui para economizar energia. Em resumo, jejuar por curtos períodos pode proporcionar benefícios à saúde, como a ativação da autofagia, a melhoria do sistema imunológico e a queima de gordura, ou seja, perder peso. No entanto, jejuns prolongados podem resultar em perda de peso significativa, perda muscular, desnutrição e outros efeitos adversos à saúde. Portanto, o jejum deve ser praticado com cuidado e sob orientação adequada. Se você achou este vídeo informativo, se inscreva no canal Saúde em Forma para obter mais conteúdo relacionado à saúde e bem-estar. Até o próximo vídeo!